Queridos irmãos, saúdo a todos com a paz do Senhor. Meus amados irmãos, quero falar da minha alegria, inicialmente, que o Senhor nos concede de estarmos aqui nesta filial pela primeira vez. Sempre passava aqui para ir para outras filiais próximas, mas não tinha tido a oportunidade ainda de chegar a esta filial. Mas hoje o Senhor nos presenteou, nos dando essa oportunidade de vir a essa grande festa, a esse lindo trabalho que o Senhor tem feito através das mulheres aqui nesse lugar. Quero louvar a Deus pela vida do nosso pastor presidente, pastor Ailton José Alves, que tem sido, irmãos, um verdadeiro pai sobre nós, sobre a igreja, alguém que Deus levantou nesse estado para dirigir e pastorear este povo, e eu vejo no nosso pastor uma capacidade que com certeza vem de Deus sobre a vida do seu servo. Então, louvo a Deus pela vida do nosso pastor, pela honrosa escala em poder cooperar com ele, é sempre uma alegria. Também feliz de estar aqui com o pastor Daniel, que é uma referência, sempre, como já disse a nossa irmã Cássia Nunes, a gente já acompanha o pastor um tempo, então teve essa aproximação, mas hoje Deus está nos dando essa oportunidade. Quero justificar a ausência da minha esposa hoje aqui, mas ela envia a paz do Senhor para a nossa irmã Luzinete, e o motivo, sabe, alguns sabem, temos filhos pequenos e o menorzinho está até um pouco gripado, então para uma viagem mais longa se torna um pouco difícil, mas louvamos a Deus pela oportunidade de estarmos aqui diante dessas mulheres, parabenizando a esposa do pastor, toda a coordenação, também como todo o presbitério que aqui está, saudando cada um de vocês. Deus vos abençoe grandemente. Queridos irmãos, convido a igreja a abrir as vossas Bíblias, onde está o tema, primeira carta de Pedro, capítulo de número 1, peço aqui a permissão ao pastor para ler os mesmos versículos que o nosso pastor leu como leitura oficial. 1 Pedro, capítulo de número 1, versículo de número 1, ou melhor, versículo número 13 ao versículo de número 16. Diz a palavra de Deus: portanto, cingindo os lombos do vosso entendimento, sede sóbrios e esperai inteiramente na graça que se vos ofereceu na revelação de Jesus Cristo. Como filhos obedientes, não vos conformando com as concupiscências que antes haviam em vossa ignorância, mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver. Versículo 16, portanto, escrito está: sede santos, porque eu sou santo. Amém, meus irmãos? Glória a Deus. Queridos irmãos, pregar, falar a palavra de Deus nunca foi fácil. Diante de uma multidão como essa, fica mais difícil ainda. E para complementar ainda mais a dificuldade, depois de um jogral desse que as irmãs fizeram, a gente procura o que é que vai falar na Bíblia, porque elas citaram praticamente do começo ao fim dentro do assunto. Mas a Bíblia é uma fonte inesgotável e sempre tem algo a mais. Mas peço a oração da igreja para que o Senhor continue nos dando a palavra para a igreja nesta noite. Queridos irmãos, Pedro escreve esta carta a essa igreja quando a igreja está, de uma certa forma, passando um momento de perseguição. A igreja está aqui enfrentando algumas dificuldades e Pedro envia esta carta, possivelmente por Silvano, para ajudar aos irmãos que aqui estavam, que estavam sendo bombardeados por alguns tipos de ideologias e pensamentos que ali estavam surgindo no primeiro século. Logo, Pedro escreve esta primeira carta no intuito, sim, de fortalecer os irmãos e mostrar que o Senhor,
o mesmo Deus que operou na vida dos israelitas lá no Antigo Testamento, tirando eles de uma situação difícil, cuidando deles desde o tempo de Abraão, tratou com cada um deles, mas colocou-os em uma terra que emanava leite e mel. E assim eles passaram todos aqueles processos. Sendo assim, Pedro escreve esta carta no ano 60 depois de Cristo, entre os 66 livros que compõem a Bíblia Sagrada. A carta de Pedro, esta primeira carta, é o livro de número 60 da Bíblia Sagrada, contendo 5 capítulos e 105 versículos. Pedro divide esta primeira carta pelo menos em 5 sessões. Na sua primeira sessão, Pedro vai falar desta carta como um panorama sobre a salvação, sobre os presentes da salvação, a forma que devemos guardar essa salvação. Na segunda sessão deste livro, ele vai falar sobre 3R. Primeiro, ele vai falar sobre renúncia. Depois, ele vai falar sobre relacionamentos. E terceiro, ele vai falar sobre respeito. A terceira sessão desta primeira carta, Pedro também vai falar sobre a conduta e o comportamento que os cristãos deveriam ter. Como também na quarta sessão ele vai falar sobre o sofrimento que precisamos passar. Na última sessão, estando no capítulo de número 5, ele vai trazer algumas orientações aos obreiros e também à igreja de forma geral. Mas entre essas informações que ora acabamos de passar para os irmãos, se destaca o versículo em apreço, o texto que foi escolhido pelo pastor, pela coordenação, pela igreja, para ser abordado durante esses dias de festa. Confesso aos irmãos que me alegro em saber que faço parte de uma igreja que em uma época tão difícil ainda fala de santidade, ainda fala de santificação. É um dos assuntos que estão ficando escassos por aí afora, porque falar de santo ou falar de santificação não eleva o ego de ninguém. Pelo contrário, quando falamos de santidade, abate o ego de alguém. E no mundo em que o ego domina e predomina, todo mundo quer receber uma mensagem dizendo: receba a chave, receba o carro, receba a vitória. E quando alguém chega perto de nós, se tornou uma palavra até difícil hoje, parece que estamos sendo xingados. Quando alguém diz assim: vá se converter, meu irmão. Só que está mandando você fazer uma coisa boa. Mas entendemos isso de uma certa forma como uma afronta, como algo que é mal, que é pejorativo sobre a nossa vida. Mas este assunto é de suma importância, porque é um assunto atual e que a própria palavra de Deus nos diz através do Senhor, usando a sua palavra, que é uma condição para aquele que quer se aproximar ou chegar diante de Deus. A Bíblia diz: seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Se tem santidade, verá o Senhor. Se não tem santidade, não vê o Senhor. Mas o texto aqui é claro quando o versículo sagrado diz, principalmente o versículo de número 16: sede santo, porque eu sou santo. Primeiramente, amados irmãos, a expressão santo na Bíblia. No Antigo Testamento, essa palavra é citada como kadosh, que dá ideia de algo que é consagrado, de algo que foi consagrado a um fim, consagrado para alguma coisa. No Novo Testamento, alguns citam a palavra santo como a palavra hagios ou ágios, que dá a ideia de separado
separado. E a palavra separado aqui literalmente quer dizer cortado. Alguém que foi separado, é como se estava tudo amontoado e de repente alguém foi lá e cortou. Aquilo que foi cortado é chamado de ágios, é chamado de santo, é chamado de separado. É algo que foi cortado. Logo podemos perceber, segundo a Bíblia, que tanto no Antigo Testamento como no Novo Testamento, ser santo, ou essa palavra santo dá a ideia de consagrado, de ser separado, de ser exclusivo para Deus, e esta mesma palavra ela ecoa também nos nossos dias. Santo na Bíblia não é alguém que está pendurado em cima de um altar. Santo na Bíblia não é alguém que está pendurado na parede. Santo na Bíblia não é alguém que está numa ilha isolada, esquecida, aonde ninguém vai lá. Santo na Bíblia não é uma pessoa que procura um buraco, cava, entra debaixo da terra num túnel e diz: eu vou ficar aqui isolado de todo mundo e de todos. Santidade ou santo na Bíblia não é ser um monge que vai lá para os montes, lá dentro da floresta, e entra dentro de uma casinha e fica ali reservado. Santo na Bíblia não quer dizer alguém que vai se cobrir de cinza e vai abater o seu rosto como um coitadinho. Santo na Bíblia é a mesma coisa que está acontecendo aqui. Se você me perguntar aonde estão os santos que a Bíblia fala, eu vou te dizer: o santo está aqui na Assembleia de Deus, o santo está lá no açougue trabalhando, o santo está lá dentro do mercado, o santo está lá dentro do banco, o santo está lá dentro do hospital, o santo está em todo o lugar. O santo está... Tem santo aqui, irmãos? O inimigo fica com raiva quando a gente diz que é santo, viu? Não precisa se isolar, nem pegar um disco voador, se é que existe, para ir para Marte para se santificar. Não, é só você olhar para um barco no mar, em altas ondas. O barco está ali, como já diz o louvor. O barco está lá em cima das águas, está andando, está navegando. O barco está dentro do mar, mas o mar não está dentro do barco. O crente que anda pela santificação é como um barco que está nesse mar da vida. E o diabo lutando para encher o teu barco de água, porque ele sabe que enchendo o teu barco de água, o barco fica pesado e afunda, mas você continua navegando sobre este mar da vida e se livrando das ondas, se livrando das águas, e Deus preservando este barquinho. A Bíblia nos mostra a expressão sede. Não sede de beber água, mas sede aqui como um verbo, está lá na sua Bíblia. A palavra sede aqui é um verbo, do verbo ser. Eu vou me arriscar, eu sei que tem professor de português por aí, mas o verbo ser aqui, quando está sendo verbalizado, ele está dentro do imperativo afirmativo. Este sede aqui é uma ordem estabelecida. O Senhor, ou o próprio Pedro, que está fazendo menção do que está lá em Levítico, que Deus falou, ele está dizendo: sede santo. E a palavra sede aqui é um verbo afirmativo, uma ordem estabelecida. Não tem como alguém mudar esta ordem. Não tem aqui, irmão, nesse texto, aqui não tem aquele negócio do jeitinho brasileiro. Não dá para mudar em nenhum idioma, em nenhuma linguagem, nem mudar os originais do que esta palavra está dizendo. Sede santo. Isso aqui é algo estabelecido por Deus. Deus colocou assim, olha. Não pode remover. Não, mas não tem como botar mais um pouquinho para cá não, esse negócio de ser santo. Tem não. Tem como colocar mais um pouquinho aqui esse negócio de ser santo? Tem não. Tem como colocar para o lado? Não tem. Porque foi Deus que estabeleceu, dizendo: sede santo, sede santo, sede santo, sede santo. Por isso que a Bíblia nos orienta, se ensina ou não. Me permita, pastor, o pastor me deixou à vontade, então eu vou dizer tudinho que está aqui, ó.
não dá para mudar os limites. Um dia eu disse a um irmão: meu irmão, não é a Assembleia de Deus, não, é a fórmula, é a Bíblia. A Bíblia é uma forma e a nossa igreja está dentro de uma forma. Teu pé é grande, teu pé é um 44, mas a forma aqui é 40. Aí o que é que eu faço? Corta o sapato, troca o sapato para adequar o irmão. Não, senhor, não, senhora. Ande com o dedo encolhido, dê o jeito, calce a forma do jeito que ela é. Não é a tua forma, é a forma que foi estabelecida. Aí alguém olha e diz: mas as coisas mudou, o povo é outro. Agora é outra história, tem que ser mais light, tem que ser mais assim, mais assado, mais cozinhado, mas desse jeito, senão vai dar errado. A Bíblia diz: Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Eu também sou do interior como vocês, e vocês sabem muito bem, eu nunca vou me esquecer da simplicidade dos primeiros dias, onde a minha dirigente do ciclo de oração, a primeira dirigente, a nossa irmã Janda, que era mãe do pastor Eurico, chegava lá em casa e na sua simplicidade dizia assim a minha mãe: dona irmã Isabel, olhe, não coma nada com pimenta não, que é pecado. E minha mãe dizia: por quê? Porque ela disse: a pimenta não arde, o Espírito Santo vai ficar ardendo também dentro de nós. Parece algo incomum, que na verdade não tem nada a ver com aquilo que cremos e que a palavra nos diz, mas era nessa simplicidade que Jesus batizava, que Jesus curava, que Jesus operava, que Jesus enchia, que Jesus transformava o ambiente. Você sabe muito bem que era assim. Não precisava de muita coisa para a glória de Deus ser manifestada no meio do povo, porque existia no povo uma sede de santidade, um medo de pecar, um temor de Deus. A coisa está tão séria hoje, meu pastor, eu vou falar aqui o que está na Bíblia, mas deixa eu falar isso aqui, que está no meu coração. A coisa está tão difícil hoje, que não está nem se respeitando mais a liderança da igreja. Quando chegava um presbítero, o povo temia: chegou o presbítero, fica quieto. Todo mundo ficava um santinho, se convertia na mesma hora. Chegasse o pastor, era do mesmo jeito. Chegasse o obreiro, era do mesmo jeito. Sabe o que está acontecendo hoje? Tem uma meia dúzia por aí de rebelde que não respeitam nem a liderança da igreja. Aí bate no peito e diz: eu tenho Jesus, eu sou santo, olha, meu negócio é com Jesus. Tu não respeita nenhum homem que Deus colocou na terra, como é que tu respeita Deus? Não há consideração, mas quer fogo, quer glória, quer chave, quer vitória. Mas o que Deus quer primeiramente é examinar o teu coração e mudar o teu caráter, mudar o teu perfil conforme a forma dele. Santidade é um estado, não é um estado do Brasil, é um estado que eu digo um momento, uma circunstância, santidade. Mas a santificação é um processo. Aquele que é santo tem que ser mais santo, tem que procurar melhorar, como diz a Bíblia: a vereda do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até tornar-se dia perfeito. É santo hoje, amanhã mais santo, e depois mais santo e mais santo. Tem que ser assim. No entanto, a santificação é este processo. E a santificação, cá para nós, ela não começa do lado de fora. A santidade ou a santificação, ela tem que começar dentro. Paulo, escrevendo aos Tessalonicenses, disse que
somos santificados espírito, alma e corpo. Começa lá dentro. Porque a santificação ou santidade como um estado ou ser santo tem que começar dentro. Porque muitos querem começar a santificar por fora. E quando santifica por fora, é como aquela casa velha que você olha abaixo do nível da rua. As paredes cheias de salina, a casa cheia de umidade, mas quando você olha na frente, que casa bonita. Começa santificando primeiro a fachada. Aí às vezes se acostuma com isso, porque quem olha a fachada passa direto e só admira. Mas a verdadeira santificação, ela começa dentro. Dentro de nós, lá no âmago, lá no espírito, o Senhor vai tratando dentro de nós, tirando aquilo que está dentro de nós, as imperfeições. Depois Ele purifica os nossos sentimentos que estão na alma. E depois, quando a gente passa, essa santidade que está dentro de nós reflete para o nosso exterior. A Bíblia nos diz no livro de Jeremias, que um dia o Senhor disse a Jeremias: levanta-te e desce a casa do oleiro, e lá te farei ouvir as minhas palavras. Elias foi a um lugar chamado campo do oleiro. Zacarias fala sobre este campo. Mateus no capítulo 27 fala sobre este campo. No campo do oleiro era um lugar aonde estava o vale de Rinom, que é também conhecido como Geena, segundo o que está lá na Bíblia. Era lá que estava um lixão, aonde o fogo queimava continuamente. A casa do oleiro era neste ambiente. Aí o Senhor disse: vai lá na casa do oleiro. Quando ele chega lá, ele vê o oleiro trabalhando sobre as rodas que estão ali. E quando ele começa trabalhando sobre aquele vaso, o vaso quebrou, e a Bíblia diz que ele tornou a fazer conforme lhe pareceu bem em fazer. Escute bem o que eu vou lhe dizer para você entender melhor. Quem é, irmãos, que vai lá no lixão buscar barro para fazer o seu vaso? Ninguém faria isso, mas os oleiros daquele dia faziam. Existem 200 tipos de barro que servem para fazer vaso sobre a terra, mas só 8 deles são mais utilizados, e esses 8 tipos de barro estavam lá no campo do oleiro, debaixo do lixão. Aí o oleiro ia lá, afastava o lixo, colocava a mão dele, pegava o barro, trazia, colocava para curtir, depois pisava, depois começava a traçar aquele barro, e depois o barro vinha para as rodas. Quando a roda estava rodando, o que representa a nossa vida no decorrer, a nossa chamada, o nosso ministério, a tua vida, minha irmã, a roda rodando. Aí o oleiro diz assim: agora eu vou botar minhas digitais, agora eu vou botar minha mão neste barro. E ele coloca a sua mão, e quando ele coloca a sua mão, o vaso começa a ficar perfeito. Tá bonito por fora, mas tem uma maneira do oleiro tratar com o vaso também. Ele não só dá beleza por fora, quando o vaso está crescendo, que está num certo tamanho, aí o oleiro agora coloca a mão dentro do vaso. A roda rodando e ele passando a mão aqui por dentro. Deu forma por fora, mas está dando por dentro. Aí às vezes lá dentro o oleiro passa a mão assim, aí tem uma pedrinha. Tem um pedaço de arame lá dentro, eita. Tem um garrancho, tem um frasco de pipoca, chegou na minha mente, está lá dentro. Aí o oleiro vai lá, pega
fora e joga fora. Vai pegando e vai colocando para fora. Tem coisa que você não vai conseguir mudar de alguém. Tem coisa que você não vai conseguir mudar no teu filho. Tem coisa que você não vai conseguir mudar no teu marido. Mas esta igreja, levanta a tua mão, porque eu sinto graça de Deus para te dizer: esta igreja tem um oleiro que trabalha o vaso por fora, mas coloca a sua mão aonde eu não posso colocar, aonde você não pode, aonde você não chegar. A mão do oleiro vai chegar, vai chegar, vai chegar, vai chegar. Dá para você sentir a mão do oleiro? Está trabalhando, a roda está rodando em Ribeirão. Ele trabalha por dentro. Vai doer, mas é remédio. Não adianta estar hoje aqui, olha, com a fachada bonita, essa blusa azul. Falando de os instantes, chega a tremer assim, ó. Ui, meu Deus. Mas amanhã tá com a leg da rua de Ribeirão para cima e para baixo. Indo pra academia ainda tirando foto com o biquinho pendurado pro lado de fora. Deus vai te pegar. E outra vez vereis a diferença entre o que serve a Deus e o que não serve, entre o ímpio e o justo, entre o ímpio e o justo, ao que serve a Deus e o que não serve. Postura, não adianta viver de fachada. Vamos dizer como os pregadores diz aí a tua irmã: tira a fachada, minha irmã. Tá com medo de dizer, de arrumar uma encrenca? Diga a ela aí, tira a fachada. Meu tecladista, me ajuda. Enoque foi levado aos céus, porque Deus olhava e dizia: é santo demais, vem para cá. Elias era santo, ele disse: oxe, eu vou mandar um redemoinho, vou trazê-lo para cá também. O mundo vai se acabar, vai destruir tudo com água. Mas quando ele olha, tem um camarada lá chamado Noé, que é santo até o osso. Ele diz: eu não vou perder uma preciosidade dessa, porque santo, irmão, é precioso diante de Deus. Quanto mais santo você é, mais o inferno tem medo de você. Capítulo 19 de Atos dos Apóstolos, chega lá uns camaradas lá exorcistas, tem um endemoniado, ele diz: sai em nome do Jesus de Paulo. O demônio disse: eu sei quem é Jesus e conheço quem é Paulo. Agora tu, quem é? Você é conhecida. Até os demônios sabem aonde os santos moram. Eu não quero negócio com capiroto não, viu? Mas imagina ele passando com a cambada dele e dizendo: vou aprontar naquela rua, vou aprontar naquele lugar, naquele ambiente ali. Mas quando ele dá uma olhadinha para a casa da irmã que é santa, para a casa do irmão que é santa: vamos mais para lá que aqui não vai dar certo não. Vamos se sair daqui porque o negócio vai dar errado. Por quê? Porque mora santo aqui, mora santa aqui. E onde tem santo, a presença de Deus é quem domina, é quem governa, é quem rege. Tem santo lá na tua casa, tem santa lá, tem santo lá. Tua casa está protegida, já foi dito aqui. Atributos de Deus: Deus é santo, meu pastor. A Bíblia fala dos atributos comunicáveis e os incomunicáveis.
Os atributos comunicáveis são qualidades que há em Deus, que o ser humano também pode adquirir ou pode ter também. Deus é sábio, o homem pode ser sábio. Deus é justo, o homem pode lutar para ser justo. Deus é misericordioso, o homem usa misericórdia. Deus é amor, você também pode amar. Mas existem atributos que são incomunicáveis, que são atributos que pertencem só a Deus. Só Deus é onipotente, só Ele tem todo o poder. Só Deus é onipresente, só Ele está em todos os lugares ao mesmo tempo. Só Deus é onisciente, só Ele que sabe de todas as coisas. Só nosso Deus é imutável, Ele não muda. Mas quando falamos de ser santo, você pode ser santo. Agora, a santidade ao extremo, só Ele. Ser santo não quer dizer ser perfeito. Alguém olha para mim e para você, só quer ser o santinho, só quer ser a santinha, porque não se acostuma, porque nós estamos indo na contramão, como diz a Bíblia. Eles contam piada, mas a gente não conta piada. Eles fumam, a gente não fuma, a gente come. Eles bebem cachaça, a gente bebe suco e Coca-Cola. Dá para você imaginar, irmãos, o que é que passa na mão de um ímpio ao ver um batalhão desse assim de homens, servos de Deus, 12 horas, 1h30 da tarde, tudo de paletó andando na rua dizendo Pernambuco para Cristo. Pernambuco para Cristo. Ele disse, é uma cambada de doido, só querem ser, ó, pensa que é advogado, pensa que é juiz, pensa que é alguma coisa. Eu sou mais do que advogado, eu sou mais do que juiz, eu sou filho do Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Santidade não é uma lista de regras. Santidade é um estilo de vida. Eu resolvi ser santo, eu quero ser santo. Você precisa ser santa, ele precisa ser santo. É um estilo de vida. Amanhã eu vou para a escola, sou santo. Depois da manhã eu vou para o trabalho, eu sou santo no trabalho. Aonde você estiver, santidade ao Senhor. Oi, irmão, e quando eu esquecer, aí vem ter um crente que esquece que ele tem que ser santo, separado. Deus é tão grande que ele tem 3 meios de nos santificar, segundo a Bíblia. Primeiro, por intermédio da palavra. Segundo, por intermédio do seu sangue. Terceiro, por intermédio do Espírito Santo. Ele nos santifica. Para você não esquecer que precisa ser santo, ele colocou dentro de você o Espírito Santo. E quando a gente tenta passar da risca assim, a voz brada e diz, você não pode. Mas é tão bonzinho, mas você não pode. Ah não, mas eu vou para cá. Aí não. Então eu vou voltar. Também não pode. O que é que eu faço? Avançar, vamos para frente. Ô irmão, e por que fulano faz? E por que fulano não faz? É porque talvez o Espírito Santo não está mais dentro dele ou dela. Mas quem tem o Espírito Santo e quem tem a sensibilidade, quem não está cauterizado, tem medo de pecar, tem medo de falhar, tem medo de entristecer a Deus, quer se aproximar, porque quando tem santidade, irmão, Deus chega, viu? Ezequiel 47, essa semana eu falei sobre isso. Às vezes, meu pastor, está lá o rio, mas as pessoas querem pular as etapas e já querem nadar no rio do Espírito. Eu quero os dons espirituais. Eu quero nadar no rio do Espírito. Mas se esquece que pulou uns níveis lá atrás. Antes de nadar, a água tem que chegar aqui, ó. É a tua preparação, teus lombos, do pescoço à cintura. Deus vai te preparar para nadar. Mas antes de te preparar, Ele vai te ensinar a orar. Ele vai bater com as águas nos teus joelhos. Mas tá bom não. Para começar direito e para entrar no rio do Espírito, Ele vai começar a tratar teus tornozelos. O tornozelo é onde está a segurança.
O tornozelo é onde está a firmeza. A mão de Deus em Ribeirão, no tornozelo de crentes que estão desfalecendo, que não tem firmeza, que não tem compromisso, que não sabe se firmar, que não sabe andar direito. Ah, mas ele não é ortopedista, ele é o dono, ele que fez o osso, ele que fez as células, é ele que vai dar firmeza nos teus tornozelos. Fica firme. Toca na irmã, diga, fica firme, fica firme. Toca no irmão, pode ser, irmão, pode ser melhor. Te anima, minha irmã, te anima, meu irmão. Amanhã é domingo, dá para dar glória ainda dá para pular, ainda dá para marchar. Ele está tocando nos teus tornozelos. Tu vai andar direito a partir de hoje. Quando o sacerdote ia adentrar no santuário para ir para o santo dos santos, todo mundo quer ir para o santo dos santos. Tem até o hino que diz: quem já pisou no santo dos santos em outro lugar não sabe viver. Todo mundo quer ir para o santo dos santos, aonde está a arca, aonde está a glória, aonde está a presença. Mas espera aí, tem que primeiro passar pela porta. A porta é Jesus. Depois tem que entrar no altar do holocausto. Tem que estar ali participando e crendo no Cordeiro que foi morto pelos nossos pecados. E depois, irmãos, aí tem uma bacia bem grande de bronze, cheia de água. E o sacerdote tem que chegar lá, segundo o que está escrito em Levítico, Êxodo capítulo 30. E quando ele chega lá, ele vai lavar as mãos e os pés. Pés fala de santidade, e mãos lavadas fala de obras lavadas, de obras bem feitas. Aí quando ele está lavando, vai passar uma aguinha no rosto, tem uma lâmina de ouro na testa dele, e quando ele olha para a água como espelho, a água reflete no rosto dele, e na lâmina está escrito: santidade ao Senhor, santidade ao Senhor, santidade ao Senhor. Não esqueça, precisamos caminhar pela santidade. Quem vai chegar no céu aqui, irmão? Levante sua mão e dê uma glória para Jesus. Eu estou lutando para chegar lá também, mas precisamos ser santo, meu irmão. Precisamos ser santa, minha irmã, separado, exclusivo para Ele. Por que eu preciso ser santo? Porque o céu é santo, tudo que está no céu é santo, o mar é santo, o trono é santo, os anjos são santificados, aquele que está sentado no trono é santo, e a conversa lá em cima é santo, 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 santo. Como quer chegar no céu, aonde a santidade é plena, e eu não quero viver em santificação? Isaías 60, versículo número 6, a Bíblia diz que Deus fala da sua santidade. Salmo de número 93, versículo de número 30, a Bíblia diz que Ele é santo. A mesma Bíblia diz em Salmo 89 e 18 que Ele é o santo de Israel. No cântico de Moisés em Êxodo capítulo 15, ele diz que Deus é santo e grande em majestade. E o próprio Deus em Levítico capítulo 20 diz a Moisés e ao povo: eu sou santo, eu sou santo. Eu quero concluir, a hora está chegando. Mas o céu, como eu disse aos irmãos, é um lugar, irmãos, de santidade. Precisamos aqui na terra refletir essa santidade. A santidade máxima está em Deus, mas Ele reflete em nós. Conta-se que um orive, pastor, sentou-se para observar a prata. E ele coloca ali no crisol, e ali a prata agora está
entrando em um estado líquido por intermédio do grande grau em temperatura de fogo que está ali. E o ourives para e fica olhando a prata que ali está sendo queimada pelo fogo, entrando no estado líquido. Chega um rapaz e olha para o ourive e percebe que ele está constantemente olhando para a prata e não sai dali. Quando vai para algum lugar, volta e vem olhar a prata. O rapaz chega perto do ourives e diz assim: olha, como é que o senhor sabe que a prata está boa para sair daí? E o ourive diz assim: basta eu ficar olhando para ela. Quando eu me ver na prata, ela está pronta para ser informada e ser usada ou utilizada. A ideia aqui é que Deus é um ourives. E Ele olha para nós lá do céu e fica olhando a nossa vida. Fogo, fogo, fogo. E a gente diz: que tanta prova, que tanta luta, que tanta dificuldade. E Ele dizendo: aguenta mais um pouquinho aí. Quando eu me ver em você, você está preparado para ser informado e utilizado. Esta glória da santidade de Deus, como um farol que brilha, tem que refletir em nossa vida. Por onde você passar, alguém tem que dizer, como disse com Eliseu: ali vai um santo homem de Deus, ali vai uma santa mulher de Deus. E essa santidade, irmãos, ela nos habilita, nos prepara para coisas maiores. E eu concluo agora. Isaías está triste, pastor. Capítulo 6 do seu livro. Porque Uzias morreu. Era um parente chegado dele, era um monarca. E eu imagino o próprio Isaías dizendo: está difícil para mim. Aquele que me ajudava, aquele que estendia a mão para mim, o monarca morreu, o trono está vazio, não tem mais o que fazer. Mas como um bom crente, eu imagino ele entrando naquela visão, naquela revelação, entrando dentro do templo, do santuário. E quando ele vai entrando, a Bíblia diz que o séquito do Senhor estava ali. Séquito ali pode ser traduzido como manto. Um manto vermelho estava tomando conta daquele templo, daquele santuário. E eu imagino talvez ele olhando, dizendo: eu acho que trocaram o tapete. Mas ele começa olhando aonde vai aquele manto. E ele percebe que vai subindo, subindo, subindo. E ele diz que quando olhou, aquele séquito estava lá no trono. E o Senhor Deus estava assentado no trono. Primeiro Deus estava dizendo a Isaías: Isaías, Uzias morreu, mas eu continuo sentado no trono. O controle aí embaixo está perdido, mas o controle ainda é meu. Eu ainda estou assentado sobre o trono. Isaías vai vendo aquela visão, e quando ele olha, diz a Bíblia no capítulo 6, versículo de número 3, que ele viu os serafins, seres que ardiam como fogo. E cada um deles tinham 6 asas. Com 2 cobriam o rosto. Com 2 voavam. Com 2 cobriam os pés. E eles voavam uns para os outros, como se fosse de lá e para cá. Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, e toda a terra está cheia da sua glória. Se os anjos no céu cantam santo e exaltam santo constantemente, quem sou eu, um pobre mero mortal, para nesta noite também não ter autonomia como coroa da criação, como sendo obra-prima de Deus, levantar minhas mãos juntamente com essas irmãs que estão aqui nesse grande coral e dizemos em um só grande coral: Santo,
santo. Eu quero que você grave isso, não de minha parte, mas a igreja. Você pode levantar sua mão por um instante, de pé, por favor. O pastor já permitiu, a hora já chegou ao seu limite. Fica de pé, por favor, e comece a dizer bem alto, com suas mãos erguidas. Vamos dizer, irmãos, porque vai ecoar e vai chegar no céu. Comece a dizer: santo, santo, santo. Vai adorando com a sua voz. Irmã Cássia, dá para cantar, irmã Cássia Nunes? Santo para sempre, a senhora conhece? Canta com eletrônico. Cadê a igreja dizendo santo? É para ouvir lá em Gamileira, vai cantando santo. É para ouvir lá na Senhora do Ó, vai dizendo santo. É para ouvir lá em Joaquim Nabuco, vai dizendo santo. É para chegar no céu, na eternidade. Levanta as tuas mãos e canta e diga: santo, 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 santo. Está subindo como uma oferta de cheiro agradável a Deus. A este lindo coral que está dizendo e cantando: santo, 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 santo. Quando a santidade e a glória começa a descer, quando a santidade e a glória começa a envolver, quando a santidade e a manifestação começa a acontecer, seja renovado, seja renovada, receba graça, receba força. Se tem santidade, tem unção. Se tem santidade, tem revelação. Se tem santidade, tem batismo. Se tem santidade, tem poder. Se tem santidade, tem renovo. Se tem santidade, tem manifestação. Olha ali que coisa linda. Já tem gente sentindo a presença. Te desprende, te desprende, te desprende. A Bíblia diz que o Senhor fará maravilhas no meio do povo se houver santificação, santificação, santificação. Os anjos com o rosto coberto estão dizendo: ele é santo demais. Eu não tenho condições de olhar para ele pela sua santidade. Os serafins cobriam os pés. Ele estava dizendo: eu não tenho condições de andar sem estar na presença dele. Exaltar, mas ele tem duas asas ainda. Eu quero render, e é como se ele estivesse dizendo: Deus, se o Senhor quiser, pode mandar eu ir para onde eu for. Eu estou aqui para te servir. Eu estou aqui para te servir. A casa se encheu de fumaça e a voz de Deus bradou, dizendo: a quem enviarei? A quem enviarei? E a ele eu louvar. Você pode adorar e dizer que ele é santo. Adore a Jesus. Adore a Jesus. Exalte ao Senhor. É o Senhor. Se tem alguém não crente, traga para Jesus. A ele eu canto e rendo glória. Glória ao Senhor. Aonde está uma vida para Jesus? Aonde está você, meu amigo? Traga as vidas, meus irmãos. Traga as vidas, meu irmão. Traga as vidas, minha irmã. Vá buscar esta vida. Impacta esta vida com a presença de Deus. Sentado sobre o trono e sua glória invadiu o lugar. Você pode adorar, você pode adorar. Jesus está renovando. Jesus está renovando. Jesus está enchendo. Ele é santo e não aceita o pecado. Operando. É a verdade, não aceita a mentira. Os seus exércitos de anjos o adoram. Os seus arcanjos cantam santo e gritam glória. Possui a força, a majestade e o poder. Ele vai fazer, ele vai trabalhar, ele vai agir, ele vai te ajudar na tua fraqueza. A luz de um relâmpago. Diante dele eu me prostro a dizer que ele é santo. Levanta as mãos e adore ao Rei. É o Senhor, Rei dos Reis. A ele eu canto e rendo glória.
hoje está o dono da história. O mundo inteiro para com a sua glória. E hoje esse Deus está presente aqui. Sinta o seu poder, sinta o seu agir. Ele é o Rei dos Reis, o guarda de Israel. É o começo de tudo, Ele é fiel. Por toda a minha vida eu vou o exaltar, eu vou o adorar, eu vou dizer que Ele é santo. Levanta a sua mão, exalte aquele que vive para sempre. Ele é poderoso, Ele é grande, Ele é tremendo. Quem não é batizado com o Espírito Santo, levante a mão, baixa a mão agora. Só quem não é batizado, levanta a mão. Olhou para essa irmã, cola junto dela agora. Cadê você que é de fogo, de coragem? Encosta perto dessa irmã. Quem é que está enferma aqui? Levanta a mão. Olha para essa irmã que está enferma aí. Tem coragem? Ora por ela. A santidade de Deus está aqui. E a santidade do Senhor vai passar no meio do povo. E à medida que essa presença está passando, Ele está curando, Ele está renovando, Ele está trabalhando no meio do povo. Olha ali, Jesus pode batizar. Ora por ela, ora por ela. Enche Jesus, enche Jesus, enche Jesus, enche Jesus. Sinta o seu agir. Ele é o Rei dos Reis, o guarda de Israel. Ele é fiel. Ele está aqui, Ele está aqui. A glória de Deus desce sobre o seu povo. Oh, glória a Deus. A Ele eu glória. Só um instante, irmã Cássia. Dá para você colocar pelo menos o braço em cima da irmã assim? Que coisa boa, irmão. Não é movimento não, viu? Mas é uma presença gostosa aqui. Minha vontade já foi pular aí embaixo, mas eu estou me segurando. A santidade de Deus está aqui. Passando no meio desse grande coral. O Senhor está se agradando do sacrifício. O Senhor está passando como fogo no nosso meio através da sua santidade. Sente essa presença, sente essa presença, sente esta glória. Canta, minha irmã, canta, minha irmã. Jesus está visitando, Jesus está visitando, Jesus está visitando o povo. Jesus está visitando, Jesus está enchendo. É uma noite diferente, é uma noite diferente. Noite de majestade, noite de glória, noite de presença, noite de santo, exaltado és, santo, santo pra sempre. O Senhor está te visitando na beleza da sua santidade. O teu povo tocando no teu corpo, tocando na tua mente, tocando na tua coluna, trabalhando os teus tornozelos, trabalhando vasos por dentro e por fora.